Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Doença de Gaucher. Esse podcast tem o intuito de informar e de dar uma revisão sobre essa patologia. Nós aqui do grupo da Doença de Gaucher somos do curso de Fisioterapia da Universidade Celso Lisboa. Atualmente estamos no Núcleo Básico de Saúde. Esse trabalho, no caso, será utilizado como forma de avaliação do ciclo 2 para os professores Davi e Glaucia. Para iniciar um pouquinho esse debate, nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Gaucher, mais conhecida como um erro inato do metabolismo ou como doença de depósito. E para iniciar essa roda de conversas, eu vou convidar o Igor Nogueira para estar falando um pouquinho o porquê que essa doença ela é considerada um erro inato ao metabolismo e por que ela é considerada também uma doença de depósito. Igor, fala um pouquinho para a gente. O erro inato do metabolismo é um grupo de doenças genéticas caracterizado por alterações enzimáticas em nosso organismo. Ou seja, são alterações que ocorrem no sistema de produção das enzimas, que são catalisadores biológicos responsáveis por auxiliar e acelerar determinadas reações químicas no nosso organismo. Uma doença de depósito, que é a célula de Gaucher, interfere na ação do lisossomo, uma organela que é responsável por produzir cerca de mais de 360 enzimas, e essas que são responsáveis pela degradação de certas moléculas e auxiliando num bom funcionamento celular. E as células de Gaucher, elas interrompem justamente esse processo, de controle de qualidade, onde a organela não produz a enzima responsável por realizar a quebra de moléculas complexas que acabam ficando armazenadas no lisossomo e acaba acarretando edemaciamento e atrapalhando a comunicação celular. A gente entendeu um pouquinho da sua fisiopatologia, mas para dar seguimento maior a isso, a Tailane ela vai estar falando um pouquinho sobre o que vem a ser essa doença, como é que ela se comporta fisiopatologicamente na Gaucher, Tailane. Então, aproveitando o que o Igor nos explicou, a causa da doença ela é justamente pela falta ou diminuição da enzima chamada beta-glicocerebrosidase. Ela pertence à classe de enzimas chamada de hidrolase, que é responsável por quebrar os glicocerebrosídeos. É uma molécula que é constituída por açúcares e gorduras. Ela não é uma molécula simples de ser digerida nos lisossomos, ainda mais com a falta da enzima para degradar a mesma. Jefferson, autossômica recessiva. Gente, o que vem a ser isso? Como é que ela se comporta? É genético? Como é que é essa abordagem aí da doença em relação a essa patologia ao indivíduo? Então, a doença de Gaucher ela é uma patologia herdada em um padrão autossômico recessivo. Ou seja, ela está condicionada a acontecer por ambos os genitores, por eles possuírem uma alteração no gene. Então, o pai e a mãe sendo heterozigotos, acabam tendo a probabilidade dos filhos terem a doença ou carregarem o gene alterado. E a gente também pode observar que lá na Europa Ocidental a gente tem os judeus Ashkenazi. É uma população de indivíduos que, segundo os estudos, eles mostram que são os que possuem maior prevalência dessas doenças, desses tipos, e da doença de Gaucher. Como é que você pode nos explicar o que acontece, o porquê que é a maior incidência no meio desse grupo, dessa população? Bom, o que a gente sabe dos membros dessa comunidade é que, tradicionalmente, eles casam entre eles. Não necessariamente há uma união parental ali, mas a incidência de possuírem o gene recessivo ali é muito grande. Hoje em dia eles estão mais, como posso dizer, mais organizados. Eles fazem mais uma espécie de triagem genética
para saber se os filhos têm a probabilidade de terem a doença ou somente ser portadores do gene alterado. Então, a gente vê que, né, uma questão mais cultural de preservar esse nome, né, Arkenase, dentro dessa população que acaba desenvolvendo essas outras características, né, que são como resultado a doença de Gaucher e também outras patologias que podem ser herdadas decorrente dessa combinação excessiva de genes dentro de um mesmo grupo social. Priscila, você pode falar para a gente um pouquinho sobre os tipos da Gaucher? Se ela tem um tipo só, quais são os tipos, como é que eles se comportam aí dentro da doença de Gaucher em um todo? Posso sim, Vitor. Bom dia aos demais colegas acadêmicos. A doença de Gaucher, ela possui 3 estágios, né? Eu vou estar começando pelo tipo 1, que é a forma crônica e não neurológica, representando 95% dos casos hoje em dia, causando uma alteração no baço e no fígado, trazendo a distensão abdominal. Temos também a questão óssea, que leva à fragilidade e dores ósseas, causando também a osteonecrose, dentre vários acometimentos. Nós vemos que a tipo 2, ela vem de uma forma agressiva, aguda neurológica, caracterizada pelo comprometimento do tronco cerebral ao primeiro ano de vida, né, do bebê. E na má formação do recém-nascido, lá na fase perinatal, levando à diminuição dos movimentos fetais e a nasarca. Já o tipo 3, elas têm todo o comprometimento dos 2 primeiros estágios, sendo que de uma forma progressiva na parte neural, né? Eu acho que, resumidamente, é mais ou menos esse gancho, né, que nós temos dos 3 estágios. A Angélica, ela vai estar falando um pouquinho para a gente quais são as suas características no sistema digestório. A gente vê que essa doença ela tem 3 estágios e eles são bem distintos, mas uma das características mais específicas para essa doença é lá no seu sistema digestório. Então, Angélica, explica um pouquinho para a gente como é que ela se propaga, como são as alterações digestórias e metabólicas. Então, gente, no sistema digestório, o fígado e o baço é responsável por funções muito importantes dentro do nosso corpo. Ele é responsável por eliminar substâncias tóxicas e produzir enzimas, e responsável também por ajudar na digestão de gordura. O baço já auxilia na parte imunológica do corpo, atuando na função de defesa do organismo. As células desses órgãos possuem bastante lisossomos. As organelas têm função de produzir enzimas, degradar o lixo celular. E do tamanho que fica o lisossomo, está cheio de moléculas para degradação. E essa deficiência de enzima gera uma causa que ocasiona, né, hematoesplenomegalia, que é um dos sintomas frequentes na doença de Gaucher tipo 1. Show de bola. A gente já consegue ter maior noção, né, dessa patologia. E decorrente ao que a Priscila falou, a gente tem ideia agora que a Gaucher do tipo 2 é uma das mais prejudiciais, que se dão lá na primeira infância, e que a gente tem, no caso os profissionais de saúde, têm uma maior dificuldade no tratamento dessa patologia, desse tipo patológico, e o Rafael vai estar falando um pouquinho para a gente o porquê dessa Gaucher do tipo 2, ela é uma das mais letais dentre as dos 3 tipos. Bom dia a todos. Pois é, Vitor. Então, essas, né, do tipo 2, elas são consideradas mais letais porque elas afetam o sistema nervoso central, né, que é o sistema do nosso corpo, né, que ele é responsável por controlar, né, que as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. E nesses casos, as células de Gaucher, elas dificultam ou até mesmo elas acabam interferindo por completo, né,
na rede, né, de comunicação do cérebro com o restante do nosso organismo. E outra questão também é a dificuldade pelo diagnóstico, né, como você falou, né, porque muitas vezes ele é dificultado porque os fetos hidróficos, eles acabam tendo várias possibilidades de diagnóstico. E um pediatra, né, que não tem muita experiência, ele não vai saber, ou até mesmo ele não vai ter acesso a um banco de dados, né, que vai possibilitar esse diagnóstico. A Gaucher do tipo 1, além de ter essa característica que é uma das mais dominantes, que é a hepatosplenomegalia, tem também outras características, né, como as questões ósseas. E a Jane vai estar dando um pouquinho de ênfase nessa questão. Jane, como é que viria a acontecer, como acontece essa questão da hepatosplenomegalia, não, da questão óssea no indivíduo que possui uma doença de Gaucher? As células de Gaucher, elas interferem diretamente na produção de outras 3 linhagens de células sanguíneas, né? Elas afetam a medula óssea vermelha, que é o local que fica responsável por produzir as células sanguíneas. Consequentemente a isso, a gente vem a ter a pancitopenia, né? A leucopenia, a gente vai ter anemia, a gente vai ter até questões pulmonares envolvidas aí, porque as células vão estar alteradas, não vai ser possível a circulação de oxigênio corretamente. Então, consequente a isso, a gente vai ter a falta de aporte de nutrientes para as células ósseas, né? A gente já sabe que isso é possível. Então, a falta de oferta de substrato para os ossos, tanto as substâncias orgânicas quanto inorgânicas, vão deixar esse osso frágil, né? E aí a gente tem a perda o desgaste de articulação, a desmineralização óssea, e isso acaba levando a dores, a fraturas sem motivo e até os infartos ósseos, que são passíveis de ter a necessidade de realizar uma prótese, por exemplo, de uma articulação ali femoral, por exemplo. Já vimos que a Gaucher, ela possui seus 3 estágios, né? E que ela se manifesta de 3 formas diferentes no nosso sistema, né? No sistema de quem predispõe já a essa doença e de quem dispõe. A Sara, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essas formas de tratamento. Como Sara, essa forma de tratamento e prevenção da Gaucher nesses indivíduos, tanto na Gaucher do tipo 1 como na Gaucher do tipo 3, e se posteriormente também nós podemos ter um tratamento na Gaucher do tipo 2. Então, o diagnóstico ele é feito a partir de um médico clínico e vai até os especialistas da área da doença, como, por exemplo, hepatologistas e ortopedistas. É bem importante que seja feita uma busca mais especializada, como, por exemplo, em bancos de dados, para que eles possam obter, uma resposta melhor sobre o diagnóstico. Feito o diagnóstico e constatada a positividade da doença, inicia-se o processo de tratamento. Um dos exemplos de tratamento é a reposição enzimática. E há também uma certa adequação em relação aos jovens, eles não conseguem se adequar a todos os métodos e tipos de medicação que tem para o tratamento dessa doença. Um dos exemplos desse tratamento a qual eles não conseguem se adequar tanto é a imoglucerase. É um certo tipo de comprimido diário. Então, eles optam pelo tratamento de alfa-teliglicerase. É um método um pouco mais eficaz e deve ter o início imediato. E ele consegue dar uma qualidade de vida melhor para os pacientes do tipo 1 e do tipo 3 da doença de Gaucher. Então, Vitor, outra questão muito importante referente ao tratamento é que a aplicação de enzima ela tem uma quantidade correta a ser realizada, né? A gente sabe hoje que o Sistema Único de Saúde ele não funciona muito bem. E tem alguns lugares que eles quantificam inserir essa enzima de forma errada. Então, assim, o paciente ele não produz a enzima, então ele tem que receber um aporte bem grande dessa enzima para o tratamento ter efeito.
E, felizmente, o pessoal que consegue diagnosticar cedo e consegue inserir esse tratamento, para tipo 1 é muito eficaz, né? Porque dá uma qualidade de vida bem, bem grande. Infelizmente, para o tipo 2, ainda há muito pouco estudo referente a esse tratamento, a eficácia desse tratamento, já que o tipo 2 ele afeta já diretamente o sistema nervoso central do nosso corpo, né? Para o tipo 3, que o tipo 3, como a gente já viu, ele tem tanto os sintomas do tipo 1 e do tipo 2, ele dá uma qualidade de vida, né? Uma possibilidade maior de extensão da vida desse paciente. Mas, infelizmente, alguns ainda podem vir a óbito. Sim, sim. É bem legal, né, a gente ver que existe um tratamento específico, que o conhecimento também ele é bem importante, né, nessas questões. Tanto para o paciente, tanto para o profissional da saúde, né? De poder identificar e de poder ver que esse paciente ele precisa daquele tratamento específico e da melhor forma possível, né? Bom, aqui a gente encerra, a gente conseguiu ver um pouquinho sobre a Gaucher. Tem alguma consideração final? Alguém quer contribuir com mais alguma informação? Vitor, dá licença. Então, hoje em dia também está levando muito em consideração, né, o tratamento para prolongar, né, o tempo de vida desse paciente, para que esse paciente tenha uma qualidade de vida. Hoje temos pacientes que vão até 80 anos ou 90 anos com doença de Gaucher bem tratada, né, tendo uma qualidade de vida melhor, né, para o paciente. E só para completar o que a Priscila falou, é super interessante a questão de buscar o diagnóstico quanto antes, como qualquer outra doença, né? No caso da doença de Gaucher, ela também afeta muito na infância. Então, quando você procura um pediatra que ele é bom, entende do que você tá passando, isso é muito bacana, sabe? Pediatras estão aí para prevenir doenças na infância para não prejudicar a nossa vida adulta. Sim, sim. Ótimo. Das considerações finais, nós conseguimos entender, né, e compreender, espero que você também tenha conseguido entender, sobre como essa Gaucher ela afeta o nosso sistema, os seus 3 tipos, a sua questão genética e as suas outras questões também, como na parte óssea, como na parte metabólica do sistema digestório em si. Nós agradecemos a oportunidade, nós agradecemos também aos professores do nosso Núcleo Básico de Saúde da Universidade Celso de Lisboa e também agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast e também no nosso site, né? Essa gravação também está sendo feita pelo Teams, né? Cada um cumprindo as suas normas aí de proteção contra o Covid. Encontramos algumas dificuldades, né? Mas também conseguimos gravar e também tentar entregar um trabalho bem interessante para o nosso público, né, para os nossos professores também. Desde já a gente agradece. Obrigado. Tchau, tchau.